A volante achou que estava apenas espancando um homem qualquer naquele dia quente de sertão. Pensaram que era um suspeito comum, mais uma abordagem na rotina sangrenta de caçada ao cangaço. Mas quando descobriram o sobrenome, quando ouviram o nome do sangue que correria daquele rosto, entenderam. Cometeram o erro mais caro da história. Tocaram no sangue de Lampião. O sertão naquele dia respira de forma pesada, como se estivesse esperando, como se conhecesse o que estava prestes a acontecer. A tarde é aquela tarde que queima sem oferecimento de misericórdia alguma. Aquela onde o calor sobe em ondas brancas que são visíveis aos olhos e o ar parece ficar mais sólido a cada respiração que passa, como se fosse verdadeiramente possível beber poeira em vez de ar puro. O céu está tão azul que dói olhar. Azul que é azul de inferno. Azul que não conhece compaixão. O chão vermelho da caatinga reflete uma luz que é quase irreal, quase como se o próprio sertão estivesse em estado de febre permanente, quase como se pulsasse calor que é próprio da criatura viva. Não há sombra real em lugar nenhum, apenas gradações de calor extremo e abandono completo. Apenas espaços que são menos quentes que outros apenas por frações de graus. Nenhuma nuvem visível no horizonte inteiro. Apenas vazio, que continua até encontro com o céu. Nenhuma promessa de água em qualquer distância visível. Nenhum vento que pudesse trazer alívio. Apenas ar quente que circula e recircula aquecido. Aquele ar que você sente queimando nos pulmões. A volante chega galopando. 7 homens em formação frouxa, arrogante, com aquela confiança de quem carrega uniforme e rifle. Vêm de patrulha de rotina, vêm com fome. Vêm cansados, vêm com o temperamento que a perseguição de cangaceiros durante meses coloca em cada homem. O temperamento do caçador que nunca encontra a caça, do perseguidor que dorme cada noite sabendo que foi burlado novamente. Seus cavalos estão espumando, seus corpos suados deixam rastros de sal cristalizado no uniforme. Seus olhos buscam movimento suspeito em tudo, em cada arbusto, em cada rocha, em cada silhueta distante. O comandante da patrulha é Tenente Souza, homem de 42 anos com aquela cara de quem masca charuto e nunca sorriu de verdade. Tem cicatriz vertical no rosto, daquelas que você não quer saber a origem. Tem a voz que é a voz de alguém acostumado a ser obedecido sem questão. Souza leva 7 homens nesta patrulha porque nunca saiu com menos. 7 é número exato para busca rápida, para abordagem agressiva, para demonstração de força. Souza está procurando o Lampião há 15 meses. 15 meses de fracasso, de noite sem dormir quando dorme, de raiva que cresce como infecção. E então vem. Vem homem sozinho em trilha aberta, caminhando contra o sol com um saco de pano sobre ombros. Respiração ofegante de quem caminhou longas distâncias sob calor implacável. O homem é magro, aquele magro que é magro de fome, de verdade, não de escolha. Pele queimada de sertão, mãos calejadas de trabalho duro, rosto com aquelas marcas de quem perdeu a juventude para o sertão. "Parado aí!" Souza grita, levantando a mão. Os 7 cavaleiros freiam bruscamente, levantando nuvem de poeira que cobre tudo por 2 segundos inteiros. Quando poeira baixa, o homem está parado, olhando para os cavaleiros com aquele olhar de quem sabe que está em risco. O homem é primo de Lampião, chamado de Bastião. Bastião tem 32 anos, trabalha em fazenda distante, nunca deixou de cultivar distância entre si e as atividades criminosas da família. Sua ligação com o Lampião é ligação de sangue apenas, não de escolha, não de participação. Bastião conheceu o Lampião 2 vezes apenas na vida, ambas reuniões familiares distantes onde não trocaram mais que palavras secas. Bastião levanta as mãos lentamente. "Só estou passando, senhor", ele diz, sua voz tremendo levemente. "Voltando de feira próxima. Tenho sal aqui. Nada mais." Souza desce do cavalo com um movimento que é movimento de homem acostumado a efetuar poder. Seus passos na poeira vermelha parecem pisar em algo vivo. "Abra o saco", ele comanda. Bastião abre o saco. Sal. Apenas sal. Mas Souza já decidiu. Decidiu naquele segundo exato onde viu o homem sozinho em lugar errado. Decidiu que este homem é suspeito. Que este homem é possível cangaceiro. Que este homem é possível chance de mostrar ao coronel que está fazendo o seu trabalho. Decidiu que hoje seria dia de capturar alguém, até que alguém seja apenas de inocente. "Aproxime", Souza diz, e sua voz carrega peso de sentença. Bastião se aproxima com medo óbvio no rosto. Aquele medo que sabe que está à mercê de homens armados em terra onde a lei é aquilo que Tenente Souza decide que é a lei.
Como você se chama? Souza pergunta, circulando Bastião como predador. Bastião. Bastião Costa. Ele responde. Souza para. Seu rosto muda levemente. Não um reconhecimento completo, apenas presságio, apenas algo que não bate certo no seu instinto apaixonado por caçada. Costa de onde? Qual região? Souza pergunta e agora sua voz é a voz diferente, voz que está perseguindo algo. Fazenda do Sr. Medeiros, lá adiante. Bastião responde, apontando para a direção onde a distância se perde. Costa, Souza repete, mastigando a palavra. Costa é sobrenome comum demais. E então, naquele segundo exato, Souza bate. Bate com a parte de trás da mão aberta que carrega a força de um cavalo atrás dela. Bastião cai. Cai como coisa que perde o suporte, cai na poeira vermelha que agora parece estar esperando recebê-lo. Qual é sua família verdadeira? Souza grita, seu rosto virado vermelho. Qual é sua ligação com o cangaço? Qual é sua ligação? Bastião levanta a cabeça, abrindo boca onde sangue está começando a vazar de lábio partido. Não tenho ligação nenhuma, senhor, por favor. Ele grita, e sua voz é voz de genuíno desespero. Mas Souza está em fúria agora. Fúria que tem meses de origem, fúria que vem de fracasso constante, fúria que vem de necessidade de demonstrar poder. Ele quita Bastião. Quita com bota de militar, que é a bota dura, que é a bota que foi feita para machucar. Bastião rola para o lado, protegendo o rosto com os braços levantados. Vira para cá, Souza grita, e agora 2 outros soldados já estão descendo de cavalos também, aquele contágio de violência que acontece quando um homem começa e outros homens ao redor veem oportunidade de também demonstrar força. Eles batem. Batem nos costados de Bastião, batem nas pernas dele, batem sem deixar muito visível no rosto, porque sabe-se que rosto marca demais. Bastião grita. Grita de verdade. Grita como um homem que sabe que pode morrer ali naquele dia. Mas um soldado, porém, soldado novo, chamado Ricardo, 19 anos apenas. Soldado Ricardo vê aquilo e sente algo estranho em seu estômago. Vê Bastião defendendo o rosto com os braços. Vê sangue começando a vazar entre os dedos dele. Vê o homem que é magro demais para ser qualquer ameaça física. Ricardo levanta a mão. Tenente, ele está de verdade aqui só passando. Só estão vendo. Cala a boca, soldado. Souza interrompe e há autoridade pura naquele comando que faz Ricardo baixar a mão e recuar. Bastião está respirando pesado agora. Está ofegante. Está sangrando de lábio e nariz e sobrancelha onde sobrancelha está rasgada. O saco com sal está espalhado pelo chão, cristais de sal se misturando com poeira. Bastião está consciente ainda, mas está consciente apenas de dor e medo. Daquele medo que é medo puro de homem que não tem como se defender de 7 homens armados. E é naquele momento de silêncio quebrado apenas por respiração ofegante de Bastião, que Ricardo pergunta algo que faria tudo mudar. Qual é o seu sobrenome verdadeiro mesmo? Bastião levanta a cabeça e seu rosto está tão inchado que mal consegue falar. Mas fala. Fala a verdade, porque mentira não vai ajudar neste ponto. Lampião, ele sussurra, sua voz tão baixa que Ricardo precisa se inclinar para escutar. Meu sobrenome de mãe é Lampião. Sou primo de... O silêncio que cai naquele momento é silêncio que mata. Nenhum vento, nenhum som, nenhuma vida. Souza congela. Os outros soldados congelam. Ricardo é o único que ainda consegue respirar normalmente e mesmo ele sente seu coração congelando. Você é o quê? Souza pergunta e sua voz é voz diferente. Voz que é voz de alguém que compreendeu que cometeu um erro. Aquele tipo de erro que em sertão custa a vida. Bastião nasceu em família que tinha sangue de Lampião, lado materno distante, daqueles lados que ninguém gosta de mencionar em rodas de conversa quando a polícia está próxima. Sua mãe era prima de 2º grau da mãe de Lampião. Seus caminhos nunca se cruzaram muito. Lampião escolheu cangaço quando Bastião era criança, e Bastião cresceu para fazer exatamente o oposto. Cresceu para ser invisível, para ser homem que trabalha, para ser homem que se mistura com paisagem. Bastião trabalhou em fazenda de Sr. Medeiros durante 14 anos. 14 anos trabalhando em roça, plantando feijão, carregando água, vivendo vida que era vida de pura subsistência. Seus patrões eram justos, aquele tipo de justiça que significa apenas que não eram particularmente cruéis. Bastião dormia em quarto pequeno atrás da cozinha. Bastião comia o que as criadas deixavam sobrar. Bastião nunca tinha dinheiro suficiente para coisa nenhuma, nunca tinha esperança de coisa nenhuma, nunca tinha razão para sair de fazenda a não ser necessidade absolutamente emergencial. E hoje era um desses dias. Fazenda tinha ficado sem sal.
Sal é necessário para preservar carne. Sal é necessário para a vida em sertão. Sal é necessário para tudo. Senhor Medeiros havia pedido a Bastião que fosse até feira distante e comprasse sal suficiente para próximas semanas. Bastião havia pegado seu saco. Havia pego suas moedas cuidadosamente poupadas durante meses. Havia começado a caminhar. Bastião não sabia que seria parado. Bastião acreditava que era invisível, que a combinação de idade, pobreza, aparência insignificante tornava-o transparente para o mundo. Bastião havia aprendido a se tornar invisível durante anos, invisível de forma que não chamava a atenção de coronéis ou polícia, invisível de forma que podia caminhar por sertão sem parecer ameaça. Bastião havia ocultado seu verdadeiro sobrenome. Tinha feito isto de forma tão consistente, por tantos anos, que quase se esquecia ele mesmo. Quando o senhor Medeiros o havia contratado, Bastião havia dito que se chamava simplesmente Bastião, primeira palavra de sobrenome verdadeiro, nada mais. Ninguém havia perguntado, ninguém havia pressionado, ninguém se importava com a verdade de Bastião, porque Bastião não importava. Até hoje, até este dia. No acampamento de Lampião, distância de apenas 30 quilômetros de onde Bastião estava neste momento, distância que cavaleiro pode percorrer em poucas horas. No acampamento, havia homem que havia visto Bastião crescer. Havia homem que era primo de Lampião também, que havia passado pela fazenda de Medeiros apenas 2 meses antes. Este homem, chamado Zé, havia reconhecido Bastião àquela época, havia percebido semelhança no rosto e havia perguntado diretamente: "Você é da família?" Bastião havia confirmado com reticências. Bastião havia explicado sua situação, que havia escolhido distância, que havia escolhido vida de trabalho honesto, que havia escolhido estar fora do bando. Zé havia respeitado aquilo. Zé havia feito promessa de guardar segredo de Bastião. Mas havia feito questão de avisar, que sangue de Lampião era sagrado no sertão. Se algo acontecer com você, Zé havia dito, algo que seja injusto, algo que seja violência, Lampião vai vir. Lampião sempre vem. Sangue a sangue. Bastião havia pensado que era apenas conversa. Bastião havia pensado que era apenas aquele tipo de coisa que homem do cangaço diz para fazer você se sentir importante. Bastião não acreditava que Lampião, aquele Lampião que era tão distante quanto Estrela, viria por causa de primo que nunca havia reconhecido verdadeiramente como família. Mas agora, enquanto sua visão ficava turva de dor e inchaço que crescia em volta dos olhos, enquanto seus costados gritavam cada vez que respirava, enquanto o gosto de sangue permanecia na boca, Bastião finalmente começou a acreditar que talvez Zé havia dito verdade. Entre os soldados, porém, tensão havia mudado. Ricardo via que tinha cometido erro ao fazer Bastião falar verdade. Souza tinha parado de bater, tinha parado de mover. Souza agora estava fazendo cálculos, cálculos de morte, cálculos de consequência, cálculos de que havia tocado em coisa que não deveria ter tocado. "Nós temos que matá-lo", disse um dos soldados, soldado Moraes, 40 anos de experiência, homem que havia aprendido a pensar em termos de problema e solução. "Não", disse outro soldado, soldado Gomes, que era mais inteligente, "se a gente mata ele, Lampião vem sabendo que cometemos crime. Se a gente deixa ele vivo, Lampião vem de qualquer forma, mas aí ao menos tem chance de ele estar ferido, de ele estar fraco, de ele estar... Então o que você quer que faça?" Souza interrompe, sua voz sendo voz de homem que sente terra desaparecendo sob os seus pés. "Qual é a sua solução brilhante?" Ninguém tinha resposta, porque a verdade simples era, não havia solução. Havia cometido erro e o sertão nunca perdoava erros com sangue envolvido. Ricardo observava tudo aquilo. Observava Bastião ofegante no chão, observava Souza pensando em morte, observava homens que havia aprendido a obedecer começarem a questionar se haviam obedecido algo que os mataria. E Ricardo sentiu algo em seu peito que era arrependimento, era culpa, era compreensão de que havia participado em coisa errada. Bastião, deitado no pó vermelho, fechou os olhos. Estava rezando, rezando para Nossa Senhora, rezando para santos, rezando para que aquilo terminasse rápido. Estava rezando pela primeira vez em anos, porque subitamente acreditava que havia Deus e que Deus estava observando aquilo tudo. E foi naquele momento que Tenente Souza, com uma voz que era a voz de homem que toma a decisão final, disse: "Vocês o deixam aqui, deixam ele ferido, deixam ele vivo, deixam ele aonde está. Nós saímos daqui e voltamos para quartel.
Nós fazemos como se aquilo nunca aconteceu. Mas, senhor, Moraes começa. Ele vai contar. Para quem? Souza interrompe, sua voz sendo voz de autoridade que faz silêncio cair. Vai contar que foi espancado por Volante? Volante é autoridade. Qual juiz vai acreditar? E assim, aquele raciocínio estava feito. Assim, na mente de Souza, havia sido encontrada a solução. Mas Souza estava errado. Estava errado porque havia subestimado uma coisa. Havia subestimado o poder de sangue. Havia subestimado o compromisso de família em sertão. Havia subestimado a mensagem que Zé havia prometido passar. Os soldados montaram nos cavalos. Deixaram Bastião ali. Deixaram-no respirando pesadamente. Deixaram-no sangrando. Deixaram-no sozinho em sertão, com apenas sal espalhado ao seu redor e consciência de que havia sido tocado por injustiça. E enquanto eles galopavam para longe, enquanto a poeira de seus cavalos ainda flutuava no ar quente, um mensageiro rápido, um homem que havia visto tudo de distância segura, começou sua própria cavalgada. Sua cavalgada era em direção diferente. Sua cavalgada era em direção a Lampião. Lampião estava sentado embaixo de árvore que havia perdido todas suas folhas. A árvore que era apenas galhos e esperança, que era apenas estrutura esquelética de coisa que havia sido viva. Tinha rifle apoiado contra seu joelho, tinha charuto entre dentes, tinha expressão que era a expressão de quem está pensando em coisa que requer pensamento exato. Maria Bonita estava próxima, tecendo algo, tecendo aquela forma de se manter ocupada enquanto espera morte ou vitória. O mensageiro chegou galopando, chegou com o cavalo que estava espumando, chegou com velocidade que comunicava urgência que não podia ser ignorada. Chegou e desceu do cavalo praticamente enquanto ele ainda estava em movimento. Lampião, o mensageiro, chamado Mário, disse sua voz, sendo voz de quem acaba de ver coisa que não consegue processar. Sua Volante. Fizeram coisa, bateram em homem. Homem era seu primo. O silêncio que caiu foi silêncio que era quase sólido. Lampião não se moveu imediatamente. Apenas continuou mastigando o charuto dele, apenas continuou olhando para o horizonte onde o sol estava começando a descer. Maria Bonita parou de tecer. Os homens que estavam próximos, e havia sempre homens próximos, havia sempre bandidos que dormiam leve esperando ordem. Homens acordaram completamente, seus corpos ficando tensos. Qual primo? Lampião perguntou, sua voz sendo voz baixa, voz que é voz perigosa precisamente porque é voz baixa. Bastião, Mário respondeu. Aquele que você conheceu tempo atrás, aquele que deixou o bando, aquele que trabalha em fazenda. Lampião continuou mastigando o charuto. Levou 3 segundos, levou 5 segundos, levou 10 segundos. E naqueles 10 segundos, seu rosto mudou. Mudou de forma que era sutileza que apenas homens que convivem com morte conseguem reconhecer. Mudança que era mudança de expressão de homem que já havia matado em seu coração todos aqueles que participaram daquilo que havia acabado de ser descrito. Como ele está? Lampião perguntou. Vivo, Mário respondeu. Batido, sangrando, mas vivo. Volante o deixou lá. Quantos homens? Lampião perguntou, e agora estava se levantando, levantava-se com um movimento que era movimento de coisa que estava adormecida e acabara de acordar. 7, Mário respondeu. Tenente Souza comandava. Lampião fechou os olhos, fechou por um segundo apenas. Quando abriu, era homem diferente. Era homem que havia deixado atrás aquilo que era Lampião em momento anterior, e era agora alguém que era pura morte em forma humana. Onde está Bastião? Ele perguntou. Lugar onde estrada antiga corta Caatinga, perto de fazenda de Medeiros. Distância daqui é... Mário começou. Distância é 10 quilômetros, Lampião completou, e sua voz era a voz que sabia geografia de sangue. Maria Bonita, estou aqui? Ela respondeu, levantando-se também. Reúna 20 homens, só 20. Souza vai estar esperando por contingente maior. 20 é número que pode se mover rápido, que pode se aparecer surpresa. Levem rifles, levem facas, levem morte. Lampião girou para Mário. Você volta para onde está Bastião. Você fica com ele. Se morrer, Lampião mata mais gente do que mataria de outra forma. Mário acenou com a cabeça. Não havia questão em sua mente sobre se era responsabilidade que ele pudesse cumprir. Havia apenas aceitação de fato. Lampião caminhou para a beira do acampamento, caminhou para o lugar onde podia ver o horizonte, podia ver aquela meia hora de luz que ainda restava antes da escuridão.
O Sertão, neste momento, estava calado. Estava tão calado que parecia estar segurando respiração. Eles não sabem que está vindo, Maria Bonita disse, posicionando-se ao seu lado. Não, Lampião concordou. Eles estão acreditando que conseguiram se safar, acreditando que ninguém vai saber, acreditando que lei deles vai protegê-los. Ele parou, respirou uma vez, respiração que era respiração de homem que estava deixando para trás civilidade que havia aprendido a manter em momentos de calma. Sangue é sagrado. Lampião disse, sua voz era a voz que era a voz de revelação, voz de homem que estava explicando algo que era óbvio para qualquer um que conhecesse lei verdadeira do sertão. Sangue é promessa, sangue é responsabilidade, sangue é morte de quem tocar nele sem razão. Maria Bonita sabia aquilo, já havia visto Lampião em aquele estado antes, estado em que cálculo deixava apenas espaço para a justiça, que era justiça brutal. O que você vai fazer? Ela perguntou, apesar de já saber a resposta. Vou pegar primo dele, Lampião respondeu. Vou curá-lo. E depois vou ensinar para aquele tenente Souza o quanto custa tocar em sangue de Lampião. E naquele momento exato em que Lampião estava falando, o sertão inteiro parecia estar segurando respiração. O vento parou, os pássaros deixaram de cantar, até o calor parecia estar esperando. Porque em sertão havia poucos avisos antes da morte, e este havia sido um deles. Histórias como esta mostram o quanto o sertão guardava perigos profundos, verdades que ninguém tinha coragem de enfrentar, e consequências que transcendiam uniformes e autoridade. Histórias que não aparecem em livros, porque mostravam que lei verdadeira do sertão era lei de sangue, não lei de papel. Se você quer continuar descobrindo as verdades que foram apagadas, que foram esquecidas, que foram silenciadas porque eram perigosas demais, então continue acompanhando O Sertão Oculto, porque aqui a história é contada de forma como realmente aconteceu. Os 20 homens foram sendo reunidos de forma silenciosa, reunidos com rifles e facas, reunidos com aquela qualidade de movimento que você apenas vê em homens que sabem que vão para a morte ou vão causar morte. E enquanto eles se preparavam, enquanto atavam coisas, enquanto verificavam munição, Lampião permanecia olhando para o horizonte, onde o sol estava finalmente desaparecendo. Ninguém havia visto Lampião assim antes, ninguém havia visto aquele nível de foco puro. Havia calma nele, havia compostura, havia aquela frieza que é a frieza de alguém que havia aceitado completamente o que estava prestes a fazer. Vamos, ele disse simplesmente quando os 20 homens estavam prontos. E naquele momento, quando Lampião sentou no cavalo dele, quando olhou para direcionar para onde estava Bastião, quando sua mão repousa sobre rifle, naquele exato momento, qualquer coisa que havia sido Tenente Souza, qualquer coisa que havia sido aqueles 7 soldados, havia deixado de existir, porque a morte estava vindo em forma de homem que havia aprendido muito tempo atrás que o sertão não perdoava, o sertão não esquecia, e o sertão sempre cobrava seu preço. Tenente Souza havia ordenado que acampasse, que montasse tendas rapidamente, que se preparasse para a noite, que mantivesse vigília. Porque Souza sabia com certeza que bate no peito que Lampião estava vindo. Havia cometido o erro de tamanho que Sertão não esquecia, e agora havia apenas questão de quando. A noite caiu como coisa viva, caiu pesada, caiu densa, caiu com aquela qualidade de escuridão que é a escuridão de sertão, que é a escuridão sem luz de lua, porque nuvens haviam coberto o céu. Os soldados estavam nervosos de forma que é nervosismo que se torna contagioso, que se torna capaz de matar de forma independente de qualquer bala. Bastião estava em barraca, estava com braços atados, estava deitado em chão duro, estava respirando pesadamente porque costados dele estavam rachados de chutes. Tinha febre começando, tinha aquela febre que vem de corpo que foi machucado, que foi violentado, que estava começando a lutar contra a infecção. Bastião não era homem acostumado à violência. Era homem que havia evitado violência toda a sua vida. Era homem que havia construído vida de forma a evitar sangue. E agora estava deitado em escuridão, esperando. Ricardo havia ficado guardando Bastião. Havia ficado porque havia sido ordem de Souza, mas também havia ficado porque tinha necessidade de ver se Bastião sobrevivia. Ricardo era jovem demais para haver aprendido que culpa era coisa que você simplesmente aceitava e seguia em frente.
Ricardo ainda havia acreditado que redenção era possível. Os minutos passavam. Os minutos se tornavam horas. Horas se tornavam uma madrugada inteira de silêncio, que era silêncio assassino. Silêncio de homens que sabem que vão morrer e estão esperando. E então ouviram. Ouviram som de cavalos. Não som de muitos cavalos, som de 20 cavalos apenas, mas som de 20 cavalos que se movia com sincronização, que era sincronização de morte, que era sincronização de exército, que era sincronização de coisa organizada. Souza levantou. Levantou como homem que havia esperado aquele som durante horas inteiras. Seus homens já estavam nos postos, já estavam com rifles levantados, já estavam apontando para a escuridão, onde o som vinha. Esperem, Souza comandou. Esperem até poder ver. Mas Lampião não veio para ser visto, veio para ser sentido. Quando cavalos emergiram da escuridão, quando forma de Lampião finalmente se materializou, Souza viu o homem que era homem que havia deixado atrás toda a humanidade. Lampião desceu do cavalo, desceu com lentidão que era lentidão de predador que não tinha pressa. A poeira que havia sido levantada pelos cavalos ainda flutuava no ar, flutuava na luz fraca que vinha das tendas, flutuava de forma que tornava Lampião aparição quase coisa que não era real. Tenente Souza, Lampião disse, e sua voz viajou através da distância como se tivesse sido gritada, apesar de Lampião estar falando em tom normal. Souza levantou a mão, levantou para manter seus homens em posição, porque sabia, havia compreendido naquele instante que havia diferença entre morte que vem de bala perdida e morte que vem de Lampião decidindo sua forma. E primeira poderia ser aceita como acaso, segunda seria execução pura. Vocês tocaram em alguém que não deveria ser tocado, Lampião continuou, e estava se movendo agora, estava caminhando em direção ao acampamento com aquela marcha que era a marcha de alguém que sabe que nada no universo poderia detê-lo. Seus homens não se moviam. Permaneciam em cavalos, permaneciam observando. Ele estava suspeito, Souza respondeu, e sua voz era a voz de homem que estava tentando se defender contra a coisa que era indefensável. Ele estava vivo quando vocês o tocaram. Aquilo era tudo que importava. Os soldados de Souza, todos eles levantaram rifles, apontaram para Lampião, e Lampião simplesmente continuou caminhando. Vocês podem atirar, Lampião disse então o que era tom de quem estava oferecendo opção que ele sabia que não seria tomada. Mas qual vai ser o resultado? Qual? Morrer aqui hoje ou morrer em sertão perseguido? Morrer rápido aqui ou morrer lento depois? Escolham. Ninguém atirou. Porque ninguém, nem mesmo o Tenente Souza havia acreditado que poderia ser diferente. Havia acreditado que poderia sobreviver àquilo, que poderia usar farda como escudo, que poderia usar autoridade como defesa. Mas havia apenas Lampião. Havia apenas homem que havia aprendido há muito tempo que a autoridade no sertão era aquilo que você decidia que era autoridade. Era aquilo que você conseguia defender com rifle e faca. Era aquilo que você colocava em ação quando precisava ser colocado. Onde está meu primo? Lampião perguntou. Ricardo apontou para a barraca. Apontou porque não havia opção que fosse opção diferente. Lampião caminhou para a barraca, caminhou e viu Bastião deitado no chão, viu o rosto de Bastião inchado, viu o sangue de Bastião seco em várias partes do corpo. E naquele momento, quando Lampião viu seu primo que havia escolhido ser invisível, que havia escolhido não participar em criminalidade, que havia sido espancado simplesmente porque havia estado num lugar errado no momento errado, naquele momento Lampião confirmou algo que havia decidido durante a cavalgada. Cortar os braços de Souza seria rápido demais. Seria misericórdia. Seria. Você vai viver. Lampião disse para Bastião, sua voz sendo voz suave. Você vai se curar. Você vai poder escolher a vida que você quiser. Mas eles... Lampião girou e olhou para Souza através da escuridão. Eles vão aprender o que significa tocar em sangue que não deveria ser tocado. Aquilo não foi pergunta. Aquilo não foi negociação. Aquilo foi sentença. Sentença que era aquela sentença que era a única sentença que realmente importava no sertão. E o sertão inteiro, todo o sertão do horizonte distante até as rochas próximas, sertão inteiro pareceu parar para ouvir aquilo que Lampião havia dito. Pareceu parar e suspirar, como se tivesse estado esperando por aquela palavra exata, por aquela declaração exata, para poder finalmente respirar. Tenente Souza foi deixado vivo. Foi deixado vivo com dor que era dor que transcendia a compreensão física. Lampião havia decidido que morte era misericórdia demais, que morte era dádiva que Souza não merecia. Assim, Souza foi quebrado. Foi quebrado no corpo e na mente, foi deixado como exemplo,
foi deixado como lição de coisa que nunca deveria ser tocada. Dos 7 soldados originais, apenas 2 conseguiram escapar. Conseguiram escapar porque Lampião não ordenou a morte completa de todos. Lampião havia ordenado que alguns vivessem para contar história, vivessem para explicar para a autoridade por que tinham fracassado, vivessem para carregar peso de tudo o que haviam visto e feito. Ricardo, o soldado jovem que havia tentado protestar, Ricardo foi deixado praticamente ileso. Havia levado algumas pancadas, mas nada que fosse diferente do que fizera para Bastião. Ricardo sobreviveria e carregaria a culpa para o resto de vida. Culpa de saber que havia participado, culpa de saber que havia tido chance de falar e havia falado tarde demais. Bastião foi curado por Maria Bonita e mulheres que eram mulheres do bando, mulheres que sabiam como curar ferimentos de forma que deixava a cicatriz como lembrança. Levou semanas, levou dor, levou Bastião a estar se perguntando se queria continuar vivo. Mas Bastião viveu, Bastião se recuperou e Bastião aprendeu. Aprendeu que não havia invisibilidade em sertão. Aprendeu que sangue sempre encontrava você. Aprendeu que havia coisas que eram maiores que sua vontade de estar fora de tudo. Lampião havia feito oferta para Bastião entrar no bando, oferta para vir embora da fazenda, oferta para estar perto quando necessário. Bastião tinha recusado e Lampião havia respeitado, porque havia coisa que Lampião havia aprendido. Aprendido que nem todo homem era feito para a violência, que nem todo homem podia carregar peso de sangue, que havia honra em recusar, mesmo quando recusa era possível. Você pode voltar, Lampião havia dito para Bastião no final, quando Bastião estava recuperado o suficiente para estar de pé. Você pode voltar para a fazenda. Você pode voltar para a vida que você escolheu. Mas agora, Lampião havia respirado, havia colocado mão no ombro de Bastião. Agora você sabe que alguém sabe. Alguém se importa. Alguém vai vir se necessário. Isso é tudo que você precisa saber. Bastião havia voltado para a fazenda. Havia voltado porque havia escolhido normalidade apesar de tudo. Mas normalidade nunca foi novamente a mesma. Porque Bastião sabia agora que havia escolha de estar invisível porque havia consentimento de Lampião. Havia dádiva de Lampião ser deixado viver vida que havia escolhido. A história não apareceu em jornais. Não apareceu porque Tenente Souza que estava vivo ainda, tinha feito escolha de dizer que havia havido acidente, que havia havido mal-entendido, que havia havido problema administrativo que havia resultado em ferimentos a seus homens. A autoridade havia aceito explicação porque a autoridade não queria confrontação adicional com Lampião. Mas entre soldados, entre homens que patrulhavam o sertão, a história se espalhou. Espalhou-se como sussurro, espalhou-se como aviso, espalhou-se como coisa que era coisa que todos precisavam aprender. Que havia linhas que não deveriam ser cruzadas. E Lampião que havia voltado para seu acampamento, Lampião havia deixado claro para todos seus homens, para todas as pessoas que conheciam, para o sertão inteiro, que sangue era sagrado. Que toque em sangue de Lampião ou toque em qualquer coisa que pertencia a Lampião era toque em morte, era garantia de morte. Recordações daquele dia em que Volante havia espancado o simples primo de Lampião, recordações daquele dia permaneceram no sertão não como história de jornal, não como registrato oficial, mas como coisa que era a coisa mais importante, como lição viva. Porque no sertão, as lições mais importantes nunca aparecem em livros. As lições mais importantes são lições que vivem em pele de homens que tentaram e falharam em tocar em coisa que nunca deveria ser tocada. E quando a história finalmente é contada gerações depois, contada por descendentes de homens que estavam ali, contada por pessoas que nunca viveram aquilo, mas que cresceram ouvindo, a história é contada com respeito pelo preço, com entendimento da lei e com o reconhecimento de que sertão tinha suas próprias regras, e aquelas regras eram absolutas. Porque em sertão, no sertão que é sertão verdadeiro, no sertão que é cenário de história e morte, no sertão que é personagem verdadeiro de tudo que acontece, em sertão a justiça raramente vinha dos livros, mas sempre vinha de quem tinha sangue e tinha coragem de cobrar. E daquele dia em diante, daquele dia em que Lampião havia decidido que prioridade era a família, que sagrado era sangue, que lição era necessária, daquele dia em diante ninguém nunca mais questionou se Lampião
era homem que valia a pena temer. Porque havia prova agora. Havia prova viva em forma de homens que haviam tentado e haviam visto que não havia escapatória. E havia conhecimento agora. Conhecimento de que havia preço para a injustiça, havia consequência para a violência, havia morte aguardando quem ousasse tocar naquilo que era de Lampião. O sertão havia aprendido. E o sertão nunca esquecia.